Não, beleza, tudo bem. Agora tá me ouvindo melhor, tá vendo melhor, né? Tá perfeito. Perfeito. Ah, beleza. Então a gente tava falando aí do quando você foi para Inglaterra e tal e teve o contato com o pessoal, né, que da cultura Rastafari e aí cortou. Isso, aí como eu estava falando, então, o que eu conhecia antes era algumas músicas do Bob Marley e uma percepção dele como mais um cantor, né? Mais um artista pop, né? E lá foi que eu comecei a conhecer essa cultura, entendi, percebi que tinha muito a ser descoberto. E aí, então, comecei a dar esse mergulho, tanto por meio de vivências, quanto por meio de leituras, né? E, e, e aí, como eu estava falando, então, e quando eu voltei para o Brasil, eu sentia desejo de compartilhar algum conhecimento, algum desses conhecimentos, sem querer ser muito longo, muito exaustivo, mas fazer tipo uma introdução ao Rastafari, conhecimentos assim, vamos dizer assim, conhecimentos mínimos para alguém conseguir se situar, né, nesse mundo e entender até por onde, por que caminhos aprofundar, né, Certo. queira. E eu E comecei a como foi assim, perceber liga. como foi a ideia que o senhor teve assim de estar fazendo? O senhor fez dois livros, né? Autor de dois livros aí, né? Povo Brasileiro, né? Povo Preto, né? E o Rastafari, Cura para as Nações Brasileiras, né? Como que foi assim o time assim, para o senhor pegar e falar, vou lançar um livro? Porque na época, né? Foi em 90, né? Que o senhor estava falando, 90, 93, estava na Inglaterra e tal, e teve contato com o pessoal da cultura Rastafari, ouviu um pouco de Bob Marley e pesquisou alguma coisa tal, e partiu para, né, o estudo. Aí, quando foi que você teve a ideia assim, falou, pô, vou lançar um livro tal? Eu comecei a ser, eu fui estimulado pela primeira vez para fazer isso por, por um grupo de rastas da Guiana, da antiga Guiana inglesa, que estavam circulando pelo Brasil, chegaram inclusive aí em São Paulo, o pessoal do Congonaia. E eu conheci o pessoal do Congonaia em Olinda, no começo dos anos 2000, aí, acho que por volta de 2001 para 2002. E, enfim, a Guiana é o único país da América do Sul que fala inglês, né? E ele já tem essa cultura mesmo voltada ali pro Caribe. Então, a cultura Rastafari é forte na Guiana. E eles estavam, então, nessa missão itinerante de espalhar as sementes do Rastafari no Brasil. Eu os conheci em Olinda, e porque eles não falavam português ainda, né? Foi um dos primeiros pontos que eles pararam no Brasil, então não falavam português ainda. E não tinham também materiais em português como material didático, né? Assim, para apresentar a cultura pro pessoal. Então eles sentiam essa necessidade e a gente conversava bastante e eles entendendo que eu era jornalista e professor de inglês e conhecia e gostava da cultura, que eu tinha esse compromisso de compartilhar esse conhecimento em português né, com o Brasil e tal, enfim. Depois eu entendi que era, Certo. depois eu entendi que era um compromisso, na verdade, com a língua portuguesa mesmo, com os países falantes do português, não só no Brasil. Devagarinho ele foi se tornando importante, né? Foi chegando, né, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, e as pessoas foram reconhecendo o valor dele como material didático, né, para apresentar Certo. essa cultura. Mas aí levou um tempo ainda para eu escrever, porque a missão foi dada naquela hora, mas levaram vários anos ainda para eu conseguir
as condições ideais, assim, o tempo disponível, o espaço mental, né? Várias questões assim para me sentir bem mesmo, e isso foi, eu comecei a escrever mesmo o livro, o meu primeiro livro, né, o Rastafari, Cura para as Nações, uma perspectiva brasileira. Vou até aqui com ele aqui, mostrar aqui, né, Rastafari, Cura para... Capa bonita, né? Então, justamente, É, é, eu é um acabei trabalho... conhecendo, Hum, foi na aula de yoga, né, que da Roberta aqui em São Paulo, que ela faz no Ibirapuera, foi a primeira vez que eu vi o seu livro, né? E tava ali, tipo, o pessoal vendendo ele e tal, e eu achei, pela capa já é chamativo, né? E você procura saber um pouco mais, né? sim. E como que foi a repercussão assim pro senhor? Porque eu vejo que muita gente na internet mesmo, né? Você dá uma olhada, né? Eu que gosto de reggae e tal, o pessoal sempre tá com o seu livro. Como que é, assim? Como que foi a repercussão até hoje, né? Bastante gente procura seu livro, né? Então, mas é um trabalho mesmo independente, sabe? Assim, quando eu escrevi, é, quando eu comecei a escrever em 2015, na verdade eu comecei a escrever antes, eu comecei o rascunho dele naquela época, lá em 2002, 2003, acho que foi 2002 mesmo. E quando eles foram embora de Olinda, eu imprimi o que eu tinha, que era um rascunho mesmo, ali no Word, mas eu imprimi para eles levarem, porque eu queria material para eles terem, né? E aí esse material começou a circular. Eu nem esperava, né? Porque na verdade eu tinha feito algo para compartilhar com eles ali. Tem muita pretensão. Era um rascunho. Então esse livro que o senhor lançou, então antes não era um livro, era só um rascunho, como que Era aí o pessoal foi divulgando. circulou no começo dos anos 2000, né? Chamava Rastafari Cura para as Nações. E na época eu escrevia com um pseudônimo eu assinava como Rasmandingo Jassan. Depois eu abandonei o pseudônimo e comecei a assinar com o meu nome mesmo. Mas na época eu usava esse pseudônimo. E aí Certo. mas era um rascunho mesmo, não tinha assim nem muita qualidade assim, tá? Era Então uma esse anotação, rascunho então não tinha registro, não tinha nada, era mais o seu era uma anotação uma minha. autoria de rua mesmo, assim, né, para divulgar na rua, sei lá, ou É, para o pessoal que quisesse procurar. era como um projeto para um livro, sabe? Era tipo um rascunho, um Ah, projeto para um livro. E, mas enfim, aí eu descobri depois, uns anos depois, já 2005 para 2006, quando eu estava morando em Brasília, eu reencontrei com um amigo do Congonaia, que ainda mora lá, o Sharing, e, e aí né, com ele eu tive a oportunidade de encontrar e conhecer o pessoal da banda Ponto de Equilíbrio, e, e nessa oportunidade, a gente conversando, aí eu descobri que esse rascunho tinha chegado, por exemplo, nas mãos deles. E aí, quando eu falei, não lembro quem foi, se foi o Lucas, o baterista da banda, e virou para um outro lá e falou, mas isso não parece com aquilo que a gente está lendo lá, aquela apostila e tal. Aí, quando descobriram que eu que tinha escrito a apostila, foi uma festa e tal, porque disse que o pessoal lá estava usando como um dos poucos elementos, né, que eles tinham à disposição ali para ler. Mas isso aí, então, foi em 2005, por aí. E 10 anos depois é que eu retomei, né, o projeto de escrever um livro, em 2015. certo. E aí, como eu já tinha me qualificado muito mais assim para escrever o livro, olhando o rascunho, eu preferi, ao invés de ir consertando o rascunho, largar o rascunho e começar tudo de novo. Aí comecei o projeto a escrever tudo de novo. Claro que todas Certo. as ideias estavam ali na cabeça, mas eu dei outro formato, dei outra narrativa e tal. E aí terminei em 2017, terminei de escrever. Eu não tinha pressa, também não tinha nenhum prazo, também não tinha ninguém me dizendo como devia ser o projeto, era independente. Né?
E aí, certo. em E foi 2017, muito difícil assim para você. Como que foi o processo de captação de recursos, né? Tipo, não, não captei bancar mesmo, né? Que eu precisa usei de dinheiro, né? tudo, Para bancar um né? livro, não é tão barato, né? Como que Eu foi esse banquei, processo aí? eu banquei tudo do meu bolso mesmo, do meu salário, devagar, juntando. E por isso que eu também fiz bem lento e continuo fazendo bem lento, porque não tenho apoio financeiro de. Nem nunca fui atrás também de nenhum apoio financeiro, assim. Eu sempre fiz assim, bem, dessa forma bem artística mesmo, bem independente. Mas sem deixar de ser profissional, né? Fazendo com todos os elementos necessários para fazer realmente um trabalho profissional. E aí eu usava meus tempos livres mesmo, né? O tempo que eu tinha disponível, eu escrevia um pedaço, outro, porque um livro assim não sai de uma vez, né? Você escreve vários Certo. pedaços do livro, né? Primeiro eu começo selecionando as informações que eu quero para o livro e vou jogando Aham. realmente aquelas informações ali. Depois eu vou visualizando capítulos e vou separando aquelas informações em capítulos. Aí depois eu começo a dar corpo àquelas informações, vou escrevendo os capítulos, cada capítulo, né? E aí nesse processo Aham. eu vou escrevendo, reescrevendo várias vezes, né? Cortando uma coisa, tirando uma coisa, acrescentando outra, trocando de lugar e vou editando, né? Melhorando o texto, até eu sentir que está suficiente, né? Que está bom. Desde então, de 93 mais ou menos até 2017 para ser lançado, mais ou menos, né? 93 que você conheceu a cultura e até 2017 para ter É, finalizado o livro, foi isso? foi isso. E aí foi. Legal. E aí, enfim, aí quando eu lancei o livro, eu comecei a divulgá-lo nas minhas redes sociais, né? Facebook, Instagram. E no Facebook, em particular, eu comecei a procurar os grupos, né? Os grupos de reggae Certo. espalhados pelo Brasil. E aí comecei a divulgar ali de forma simples, sem muita pretensão, só dizendo, olha, é, é um material que eu estou lançando, né? Eu não estava Aham. competindo com ninguém, até porque não tinha ninguém escrevendo, né, sobre isso, né? Aqui no Brasil, o senhor que é um pesquisador e tal, tem muitos livros assim que, como né, aqui trocar uma ideia mesmo, tem muito livros, encontra muito livro, né? Então, isso que eu estava te Falando do falando, né? Rastafari, da cultura mesmo. Não, é isso que eu estava te falando, né? Que foi uma das razões porque eu escrevi o meu livro. Eu conheço poucos, né? Tem um livro de uma professora lá do Ceará, da, da Universidade Federal do Ceará, que fez um estudo aprofundado, muito sério, foi para a Jamaica, foi para os Estados Unidos, e tem aquele formato acadêmico, é um livro extenso, né? Mas é um livro muito bom, tem muitas informações, a história do movimento Rastafari, da Jamaica para o e tem que eu conheça, né, sobre o movimento, sobre o Rastafari em específico, tem esse. Mas tem outros que eu falei, tem um sobre o Marcos Garvey, que foi lançado na Escola de São Paulo, acho que é Encontre-me no Centro da Tempestade. Eu não lembro bem o título, mas é algo assim. Tem um pessoal do Rio Grande do Sul também, que eu não lembro o nome agora, mas que eles lançam uns livros sobre o Haile Selassie, a Imperatriz Menem. Tem umas coisas assim. Você encontra, né? Certo. Procurando pelo Google, você cascavulhando ali, você vai. Hoje em dia, tipo, fica mais fácil, né? Mas na época quando você começou a pesquisar tal, não tinha Não é nada. Tanto que assim, muita, nada, todos né? os livros sobre o Rastafari que eu uso, que eu usei para escrever o meu livro, e que eu coloco lá, listo lá na bibliografia dele, são todos em inglês, né? Alguns livros que tem em português são as visões complementares de história do Brasil, porque a ideia de uma perspectiva brasileira é isso, assim, a ideia do título do livro, né?
Cura para as É como fala, nações. né? É como fala o pessoal aí, né? Você quer aprender outra cultura, outras coisas diferentes, você é necessário aprender inglês, porque tem muitas coisas que tá tudo em inglês e você não consegue ter acesso, né? É, Não nem consegue ter tudo que acesso. está aqui no Brasil, nem tudo que você procura no Google está traduzido, né? Não. Eu costumo dizer que a gente vive, a gente fala quase um código secreto, né? Porque são a população pequena de pessoas no mundo que falam português, né? E para produzir em português, enfim, né? E para traduzir para português tem que ter um interesse também de traduzir. Eu me perguntava muito por que é que não tinha um livro escrito sobre o Rastafari em português por algum jornalista ou alguém do movimento, algum pesquisador, né? E, enfim, eu acabei aceitando esse compromisso de fazer uma contribuição. Então, como eu falo na introdução do livro, não é um livro que tem a pretensão de esgotar o assunto do Rastafari, que é um assunto imenso. Eu não queria escrever um livro de 500 páginas, 1000 páginas, né? Queria escrever um livro simples, um livro breve, sem ser simplista, né? Trazendo realmente informações importantes, que eu acho que são fundamentais, ao menos, assim, para você avançar, né? Do Rastafari. Mas, Certo. assim, então, visões, visões panorâmicas, né? Uma coisa mais fácil, de mais fácil acesso, né? Esse era o meu objetivo. E aí eu sintetizei isso. Então, tem gente que vai ler e que vai achar que eu podia ter falado mais, podia ter falado muito mais. Para quem já tem uma visão aprofundada, talvez eu não traga muita coisa de novo, né? Mas, assim, é um livro que eu queria escrever para todo mundo, né? Então, assim, Certo. essa ideia de cura para as nações é é uma, é um ditado popular, né? Rastafari. Certo. E o Rastafari é cura para as nações. Mas aí, quando eu escrevi o rascunho, eu tinha escrevido Rastafari, cura das nações. E quando eu escrevi o livro, eu coloquei Rastafari. Perspectiva, né? E a perspectiva, desculpa cortar Vou o chegar, senhor aí. vou chegar. Perspectiva seria do quê? De melhoras para a vida do ser humano, da pessoa? Como que seria a A perspectiva perspectiva? brasileira, Para melhoras a ou para perspectiva pior, brasileira, né? né? Eu vou chegar nisso aí. Eu queria falar primeiro uma coisa antes, da ideia de uma diferença do que eu tinha usado antes de cura das nações e o que eu adotei no livro, que foi cura para as nações. Porque Para as nações. eu acho que cura para as nações é menos pretensioso, sabe? Não é a cura das nações, é uma cura para as nações. É uma cura que está aberto aí para todo mundo que quiser acessar, né? E eu não estou negando Certo. que há outras curas, né? Não é aquela coisa de só essa é a única cura ou coisa do tipo e tal. Então, é cura para as nações e é uma perspectiva brasileira, porque durante o livro eu vou espalhando algumas reflexões sobre e trago algumas informações sobre como o Rastafari chegou no Brasil, como ele tocou o Brasil, como ele se manifestou no Brasil, né? Que é particular, onde em cada lugar onde o Rastafari se manifesta, ele tem algo particular, né? Por exemplo, você lá no Senegal, por exemplo, você tem grupos de rastas que eles são rastas muçulmanos, né? Eles são sufis, né? Né? Enfim, aqui o Rastafari, quando chegou no Brasil, ele foi, os primeiros espaços de acolhimento do Rastafari no Brasil foram os terreiros de candomblé e as rodas de capoeira, né? Então, isso tem a ver com essa ideia do pan-africanismo, uma visão de que toda essa expressão cultural africana ela tem uma origem, mas isso foi separado, foi fragmentado durante o processo colonial, durante a diáspora forçada, né, dos tempos da escravidão. Então, tem essa ideia, então, de integrar, né, de integrar aquilo que foi separado, que era uma ideia do Marcos Garvey, do panafricanismo, né, de reunir, integrar essas pessoas e essa cultura. Então, o Rastafari é uma cura para as nações e no livro eu trago uma perspectiva brasileira. O que eu sinto é que
O Rastafari ele tem a ver com cura física, mental e espiritual, né? Por isso que a gente chama de cura holística, né? A cura do indivíduo, né? E cura de quê? A gente está doente de quê, né? Para precisar ser curado, né? A gente está doente emocionalmente, a gente está doente intelectualmente, a gente está doente fisicamente, porque a gente tem se conectado com as fontes erradas. Então, o Rastafari propõe uma mudança por meio de uma mudança do indivíduo, uma mudança interior que vai se refletir depois externamente no seu cotidiano, com as pessoas com quem você se relaciona, né? Numa outra atitude, numa outra forma de estar presente no mundo, né? De perceber o mundo e de existir. Então, essa cura emocional tem muito a ver com o reggae, né? O reggae é um instrumento, né, de cura do Rastafari. A música, a musicoterapia, a música é usada como instrumento de cura há milênios, né? A musicoterapia já era usada no Egito antes de Cristo. Se entendia que a vida é vibração, né? Vida são vibrações. Vibrações são ondas. As ondas elas Certo. penetram, elas atravessam, né? E elas interferem, elas influenciam em tudo. Então, uma música, um ritmo musical, ele interfere, por exemplo, no teu batimento cardíaco. E a proposta do reggae, do Nayabing, do Rastafari, é trazer o teu batimento cardíaco para um ritmo mais natural, né? Não é aquele ritmo acelerado, aquela coisa eufórica, né? Então, André, interromper diga. o senhor. É, eu tenho um amigo, né, que mora aqui em Osasco, né, e ele é rasta, né, até foi para Jamaica, tá lá na Jamaica ele, a esposa dele e o filho dele, que tá com 2 anos e tal, e tinha o Prince Tiger, né, que faleceu aí, eu acredito que vai fazer 3 anos. E eu trabalhava numa loja, ele vendia as trufas, e a gente é amigo pessoal, ele queria me ensinar o inglês, tal, a cultura, e eu toco teclado, né, e sempre gostei de reggae e tal. Só que ele falava para mim assim que na visão dele, que ele me passava, que eu me lembro, né? Ele falando assim para mim, que faz 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, mais ou menos. Ele pegava e falava para mim assim que a música o reggae mesmo era a música do mundo, né? Tipo, ele não meio que concordava, ele falava meio que gostava mais somente do Nayabing e tal, aí queria me levar, ele até queria me levar em Jarinu, né? Que, aqui no interior de São Paulo, que lá tem um lugar lá que tem só rasta tal, queria me levar lá para Bahia, e ele sempre viajou, né? Ele foi para Jarinu, foi para Bahia, depois foi para o Chile e agora ele está na Jamaica. Qual o seu pensamento sobre isso, assim, do pensamento dele, o seu pensamento, né? Tá certo, tá errado, né? Não existe certo e errado, né? Porque na vida tudo, em essência, nada é certo ou errado. Na vida tudo é relativo. E, de certa forma, todo mundo tem uma parte da verdade. A verdade, ela se apresenta de forma espalhada. Então, é importante a gente entender a parte da verdade que cada pessoa tem, né? E existe entre o pessoal mais ortodoxo, entre o pessoal Nayabing, entre alguns Bobochante, tem essa Então, ideia. até o Tiger, né? Desculpa, o Tiger que faleceu, acho que faz 3 anos mesmo, 3 anos e pouquinho. Ele era bubochante, né? Ele veio lá da Jamaica e tal, e veio ministrar aqui no Brasil e acabou falecendo. Sim. E aí, então tem uma visão assim do Nayabing como algo mais tradicional, principalmente pelo fato de que o reggae envolve instrumentos elétricos, instrumentos de metal, né? Outras coisas assim. Eu lembro do Cão Tossier, né?
E ele também enfrentou muitos entraves também, assim, quando ele quis lançar o Nayabing com metais, né? O Nayabing junto com uma seção de metais, né? O Canto CA, Mystic Revelations of Rastafari, né? E é uma música linda. Eu não vou negar o que ele está dizendo, eu vou acrescentar, né? E eu acho que até isso que ele falou do reggae ser uma música do mundo, é que realmente o reggae foi para o mundo. Mas isso não contradiz o que eu estou falando. O reggae é um instrumento que surgiu como um instrumento militante do Rastafari nos anos 60, lá, quando a Jamaica se tornou independente da Inglaterra, né? Havia um ambiente assim, muita expectativa, né, de positividade, do que seria então aquele novo país, né? Adotaram até o lema de muitas nações, de muitos povos, uma nação, né? Mas o reggae ele traz essa, o reggae, apesar de ser um ritmo musical e poder ser usado apenas como um ritmo musical, mas ele tem essa essência de uma música militante que estava ali. É importante lembrar que naquela época, tanto lá quanto aqui no Brasil, tinha muita gente analfabeta, né? E a música era um instrumento também de informação das pessoas, né? De passagem de informar, informar as pessoas, né? Então, o reggae vinha tratando o quê? Que tema o reggae vinha tratando? O que é que foi a escravidão? Como é que aquelas pessoas passaram por aquele processo? Quais são as consequências da escravidão na atualidade, no mundo presente, né? O que é que foi a cultura do escravismo? Que a escravidão trazia essa cultura do escravismo, que é a cultura do mando, né? Do mandonismo, né? Da propriedade, do autoritarismo, né? E isso ficou 400 anos no Brasil, por exemplo, a escravidão, isso fica registros, né? Então, o reggae, ele e tem ainda, né, essa função tanto de informar, quanto também de trazer essa terapia vibracional.